Agora, por favor, a Cíntia, e aí nós passamos para as respostas. Boa noite. Minhas anotações aqui estão muito desorganizadas. Eu queria lembrar, Paulo César me corrija se eu estou enganada, mas eu acho que a depressão do pessoal na fazendinha se deve ao que o Daniel Marques chama de levantamento de campo. Então, eu não considero, desculpe, Daniel, mas eu não considero que um levantamento de campo corretamente feito possa levar uma população a se deprimir. Tem algo errado nessa história. Bom, eu queria começar falando, comecei ao contrário, mas a questão do plano diretor. Quando o senhor, eu esqueci o nome do Muriqui, fala, é o plano diretor que define as regiões. É o plano diretor que vai ver a cidade como um todo, que vai ver a questão da mobilidade da cidade como um todo. Então, absolutamente nada me convence do porquê que a gente está passando por cima de um plano diretor, que teoricamente está sendo revisto, e está vendo um pedaço que é Pendotiba. Pendotiba é um pedaço super importante. Pendotiba não é uma ponta de Niterói, como é a região leste, como é o Barreto, a Ilha da Conceição. Pendotiba é o meio de Niterói. Pendotiba passa gente da região oceânica todo dia, gente que mora no Rio do Ouro, Arsenal, que é São Gonçalo, Maricá, todo mundo passa por Pendotiba, em direção seja ao centro de Niterói, seja a Icaraí, seja ao Catamarã. Eu acho que a única região que não é afetada por Pendotiba vai ser quem está do lado de lá da ponte, que é Barreto, Engenhoca, aquele pessoal, Ilha da Conceição. O resto está todo mundo envolvido. Então eu tenho uma crítica absolutamente séria, que é a questão da divulgação. Em primeiro lugar, que não vi painel divulgando audiência pública. Eu vi painel da Neldura divulgando consulta pública. Eu não vi. Eu acho que era fundamental, inclusive na primeira oficina, houve um senhor que falou, foi absolutamente desrespeitoso com a professora Regina em relação a isso, dizendo que ela não era moradora. Eu acho que a questão de Pendotiba, qualquer coisa que venha acontecer aqui, vai afetar a Niterói inteira. Não é nem porque é uma cidade como um todo, não. Isso aqui é meio, entendeu? Então, assim, não dá para a gente discutir a questão de transporte, a questão de mobilidade, se você não estiver olhando a cidade como inteira. Se o pessoal que mora em Piratininga, na região oceânica, que passa pelo caos que é a passagem do Cantagalo, não estiver aqui dentro, entendeu? Hoje mesmo, a gente vindo para cá, a gente estava discutindo o PDTT, entendeu? Porque havia divergência entre nós. Eu acho que é importante que a gente possa falar isso. Cadê o plano? Cadê o plano de mobilidade? Que existe uma política nacional de mobilidade urbana, de uma lei de 2012, que exige que tenha um plano de mobilidade em 3 anos. A gente tem o PDTT, que Rodrigo, ao mesmo tempo que ele faz um plano que ele quer que seja para 20, 30 anos, mas a partir dele. Então, tudo que foi feito daqui para trás não interessa. Só que esse plano que não nos interessa, nós pagamos, entendeu? E isso não é considerado. Então, a gente está fazendo tudo assim. Uma Transliterói que passa mais ou menos por ali, atravessa mais ou menos sei que lá, não sei quantos túneis, e cadê um plano que foi pago? Cadê o terreno que foi desapropriado aqui, num terminal do Largo da Batalha? Vamos discutir, Regina, se realmente o PDTT é o melhor plano, se esse sistema é o melhor, mas eu acho que isso é discutir com a comunidade, isso é mostrar as opções que a gente tem e as pessoas poderem participar. É óbvio que não vai haver consenso, é óbvio que vai ser uma discussão acirrada, mas a gente precisa ter essa discussão, e eu não vejo isso. O mandato Paulo Eduardo pediu a gravação de 4 de fevereiro, eu continuo aguardando. Eu acho que o formato das oficinas foram ruins. Eu acho que essa divulgação, torno a dizer, eu acho que foi fraca. Eu acho que a gente conseguiu, por uma pressão nossa, uma mudança hoje. Eu parabenizo a prefeitura por acatar isso. Eu gostaria de saber quantas comunidades foram visitadas. Eu
eu queria retificar, alguém falou da questão de asfalto. Eu acho que asfalto é uma medida que tem que ser muito cuidada, a gente não pode sair asfaltando. Eu acho que a gente tem que pensar em pavimentar, e antes de pavimentar a gente tem que pensar em drenagem. E uma outra coisa que também é muito séria, que alguém falou aqui, que era a questão das eu não me lembro, alguém falou das ciclovias de Icaraí. Antes da questão das ciclovias, que eu acho que estão sendo muito maltratadas, porque não há sinalização, não há educação, então, tanto de ciclista que não obedece à sinalização, quanto de pedestre, quanto de motorista, eu acho que a questão, em vez da gente ficar atacando o transporte de bicicleta, é a questão do transporte público. E aí a gente volta para a questão do PTTT, Regina, que a gente tem que discutir a questão do transporte público em Niterói, entendeu? A gente tem, assim, uma quantidade enorme de ônibus trafegando vazios, alguns ônibus superlotados. E a gente tem carro em excesso na rua. Agora, querer dizer que a bicicleta é um problema, a bicicleta realmente ela está ocupando um espaço. Só que esse espaço está sendo tomado também pelo ônibus. Um ônibus mal usado, um transporte de carro que está sendo incentivado ainda. Então, eu acho que isso tudo tem que ser discutido. E eu continuo, eu acho que assim, houve na época da LOA, em outubro, se não me engano, do ano passado, um grupo dentro da prefeitura solicitando uma questão educativa em respeito à bicicleta, uma sinalização em relação à bicicleta, porque de repente quem mora aqui e não vai todo dia sai avançando em cima, causando acidente, enfim. Então acho que assim, eu acho que nada pode ser visto separadamente. Não dá para dizer que se bicicleta é bom ou ruim, entendeu? Eu acho que tudo faz parte de um grande conjunto, assim como Pendotiba. Então não dá para tratar Pendotiba como uma colcha de retalho. Asfalto, plano diretor, os painéis da Neltur, o limite de bairro, que é uma coisa que é definido pelo plano diretor. Então existem comunidades, Paulo César vai, estou terminando, Paulo César vai me ajudar, tem uma comunidade em frente ao Lírios do Campo, que é colada com outra comunidade, só que ela está na região norte. Então ela tem todas uma característica similar, ali perto daquele, logo depois do Levi Carneiro, tem aquele prédio Bela Vista. São duas ou três comunidades, e uma delas, elas são contíguas, mas uma delas está do outro lado. É o plano diretor que redefine isso. Então, mais uma vez, não dá para a gente ver Pendotiba sem ver que o vizinho faz parte da mesma situação. Eu acho que basicamente... e a outra coisa fundamental era... A gente já pediu isso na reunião do Compur, na outra segunda-feira. Eu queria pedir à Prefeitura o calendário das próximas audiências. Houve um pedido que eu reitero, de mais audiências, inclusive para a gente ampliar essa discussão, mas discussão mesmo do que é proposta, o que é bom, o que não é bom, que a gente que a Prefeitura possa fornecer o calendário dos próximos encontros. Muito obrigada. Cíntia.